Olá pessoal, estamos de volta agora aqui com a aula 7, né? Nesta aula vamos falar sobre vetores, né? Então todos os nossos conhecimentos até agora vai ajudar, né? E vai complementar aí o aprendizado de vetores, tá certo? Bom, e o que é que nós vamos ver nessa aula, né? Vamos entender o que é de fato um vetor, né? Como é que é a sua estrutura, conhecer o funcionamento dessa estrutura, que a gente considera como uma estrutura composta homogênea unidimensional, né? E conhecer também exemplos de algoritmos com estas estruturas, né? Então a gente vai ver como é que é um algoritmo em funcionamento usando o vetor, tá certo? Bom, antes da gente começar, pessoal, quero dizer para vocês que a gente está entrando nessa reta final e faltam duas aulas, né? A aula de vetor, né? E a aula de matrizes. Então, no segundo encontro presencial nosso, a gente vai dar uma revisada, né? Em todo o conteúdo que foi dado já na disciplina, para a gente conseguir fazer a avaliação dominando aí todos os conceitos que foram utilizados nessa disciplina, tá certo? Bom, e o que é um vetor, né, pessoal? O vetor também aí é denominado estruturas compostas homogêneas unidimensionais, né? Unidimensionais porque ela se difere aí das matrizes que aí se tornam bidirecionais, no qual a gente tem linha e coluna para as matrizes. Já para os vetores, a gente não trabalha com linha e coluna, a gente só trabalha com registro da própria linha, né? Com o índice da linha. E como é que é declarado, né, pessoal? O vetor ele tem um tipo, né? Como está demonstrado aqui com o t dado, né? T dado, no caso, é o tipo da variável que está sendo construído, né? Então eu tenho um tipo aqui. E quais são os tipos que eu posso ter? Os tipos primitivos, pessoal. Inteiro, caractere, cadeia, né? Real e lógico, tá certo? Pode ser qualquer um desses tipos aqui que eu declaro o tipo dele. E esse aqui, vetor notas. Vetor notas é o nome da variável. Então eu posso dar qualquer nome para minha variável, certo? Só que a minha variável é, vetor, geralmente a gente pode colocar aí também o nome vetor antes, né, para identificar que essa variável é um vetor no decorrer do algoritmo. E diferente de uma variável comum que eu tenho o tipo e o nome, eu tenho também, pessoal, a quantidade de registros, né, que o meu vetor pode ter. Então, neste caso aqui, a gente coloca entre colchetes e eu coloco aqui a quantidade de registro que eu quero armazenar na minha variável do tipo que vetor, né? Não do tipo vetor, com a estrutura de vetor, que o tipo dela é de acordo com o tipo que eu declarar aqui, tá certo? Então, ter dado aqui o tipo da variável, né? Que pode ser um dos 5 tipos primitivos. Eu tenho o vetor notas, que é o nome da variável, que pode ser qualquer nome, né? Não obrigatoriamente ter um nome vetor, tá certo? E 40 aqui, pessoal, é o limite total do meu vetor, o limite de registro que eu posso armazenar na minha variável vetor, tá certo? Bom, isso aqui é como a gente declara, mas no algoritmo a gente pode declarar de duas formas, tá certo? A gente pode botar aqui, por exemplo, real, botar vetor notas e colocar desta forma aqui ó, o limite inicial e o limite final de 1 até 40, como também eu posso colocar dessa outra forma que eu boto só 40 que eu já identifico. Eu gosto mais de trabalhar com esse tipo aqui, declarando somente, fica até mais simples, né, de fazer o acompanhamento e a manutenção do código, mas vocês fiquem à vontade para declarar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então eu declaro aqui real, o tipo, vetor notas é o nome e aqui entre colchetes a quantidade de registros que eu quero. Perceberam que é uma variável comum que eu declaro, só que eu boto no final o que? Eu boto no final o colchetes e a quantidade de registros que eu quero armazenar na minha variável. Vamos ver como é que a gente começa a atribuir valores
a variável vetor. Bom, pessoal, então, neste caso, a gente tem duas variáveis. Uma variável é um vetor, que armazena 40 posições, e a outra variável é um inteiro, chamado A, tá certo? Antes da gente prosseguir aqui para baixo, vamos ver a estrutura aqui da variável vetor notas, porque se vocês perceberem, eu tenho 40 registros, mas o índice onde ele é armazenado, ele é iniciado em zero. Então, ele vai de 0 até 39, né? Mas se a gente for contar a quantidade de registros, vai bater 40 registros. Então, isso é a gente, na hora de declarar, a gente coloca o valor que a gente quer, a quantidade de registros que a gente quer armazenar na variável. Porém, quando a gente começa a manusear o vetor, a gente tem que entender que a primeira posição no vetor, ele geralmente é iniciado com zero, tá certo? Bom, indo nessa lógica, nessa ideia aqui, a gente tem a primeira atribuição aqui. Então, vetor notas, e eu estou passando o índice que eu quero armazenar. Então, a minha variável vai armazenar no índice 6, né? O índice 6 representa o sétimo registro do vetor, pessoal. Já que começa com 0, então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6, no caso, é o sétimo registro. Então, eu vou armazenar aqui 6.5 no meu índice 6. Se a gente vir aqui, ó, pessoal, nessa tabelinha, o índice 6 aqui, ó, ele tem 6.5 armazenado, né? Bom, dando sequência, eu armazenei aqui no índice 8 o valor 4.7. Então, eu tenho o valor 4.7 armazenado aqui no meu índice 8. Tenho também no meu índice 3 aqui, né, armazenado o valor 5.3. 5.3 armazenado no meu índice 3. Bom, pessoal, isso eu fiz uma atribuição direta. Eu coloquei o valor e atribuí de forma direta, tá certo? Mas se eu quisesse receber um valor, por exemplo, então vejam só como eu poderia receber um valor. Lembra que eu declarei a variável inteira aqui? Então, aqui, ó, o layer, né? Eu vou receber na variável A um valor qualquer. Neste caso aqui, eu estou supondo que foi informado 5, tá certo? Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu passei a variável A, que é 5, né? Então, essa variável se tornou um índice para a minha variável vetor, né? Ela se tornou um índice. Então, eu armazenei nela, que eu passei, né, o valor 5. Então, na posição 5, eu armazenei 9.8. Então, eu tenho 9.8 aqui armazenado no vetor 5. E nesse outro exemplo aqui, ó, vetor notas recebe A, que é quanto? 5. 5 menos 1 dá quanto? Dá quanto? 4, né? Então, eu armazeno 9.1 no meu índice 4. Então, eu tenho aqui armazenado no meu índice 4 o valor de 9.1. E eu posso aqui, pessoal, passar no layer também a minha variável junto com o meu índice, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, a minha variável vetor e passar um índice aqui. Só que esse índice é o quê? A é quanto? 5. 5 mais 3 dá quanto? Dá 8. Então, neste caso aí, eu estou supondo que eu digitei 4.7. Então, 4.7 vai ser armazenado no meu índice 8. Por que 8? Porque A é 5, conforme eu estou supondo que foi informado 5, mais 3 dá 8. Então, eu estou armazenando na posição 8, no índice 8, o valor que? 4.7. Então, nesses outros que está vazio, pessoal, eu não tenho dado armazenado. Só que eu posso armazenar 40, né? Que vai do 0 até o 39. Aí tem aluno que pergunta, professor, se eu colocasse aí um índice maior do que 39, se eu botasse 40, eu ia dizer para você que vai gerar um erro. Por quê? Porque o índice 40 já passa do total
de valores armazenado 40, né? Ele já vai ser 41. Então, o programa lá, o Portugal Studio, não vai permitir e vai gerar lá um erro, né? No qual você, se você colocar aqui o índice 40, não vai ser possível armazenar, ok? Então, neste exemplo aqui de algoritmo, a gente vai receber 10 notas, né? Vamos tirar a média dessas 10 notas e dessas 10 notas, quantas notas dessas estão acima da média que foi calculada? Então, das 10 notas que vamos receber, vamos tirar a média. Vamos supor que a média foi 6 dessas 10 notas. Então, depois ele verifica dessas 10 notas quem tem a nota maior ou igual a essa média que foi calculada. Tá certo? Então, nesta primeira linha aqui, a gente declara o meu vetor, né, do tipo real, de 10 posições. Tem uma variável média e a variável soma, né? A variável soma e a variável média do tipo real também. Tenho também do tipo inteiro a variável nota acima e a variável x, né? E aqui eu atribuo 0 a soma e 0 a nota acima. E aqui a gente utiliza, pessoal, aquele comando de repetição para, né? E eu tenho um comando leia, que é um comando de entrada, onde passo o quê? A minha variável vetor, né? Então, o que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai armazenar em cada posição, começa com x, né? X é igual a zero, então ele vai começar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Até 9 porque são 10 posições aqui. Então, por isso que eu não botei menor igual a 10. Eu botei menor do que 10 para ser a condição limite aí para ele armazenar, né? Então, ele vai armazenando cada valor que eu vou digitando aqui, né? E ao final, pessoal, ele vai fazendo uma soma desses valores, né? Então, ele vai somando tudo aqui para quando ele sair daqui, ele calcular a média. Então, das 10 notas que eu digitei, eu vou pegar a soma dela. Vamos supor que a soma deu aqui 50 e eu divido por 10 e vai dar média igual a 5. Tá certo? Então, a média ficou 5 das 10 notas que eu digitei. Só que agora, pessoal, esse outro para, ele vai percorrer, né, todas as notas do meu array e vai verificar o seguinte: ele vai verificar se de fato quais são as notas que estão dentro do meu array, que é maior que a média, que nesse caso é 5. Então ele vai percorrer novamente o array, né? Ele vai verificar aqui se o índice 0, né, é maior do que média. Ele vai verificar se é maior do que 5, que é a média, né? E aí, se for, ele vai contar aqui nota acima, então ele vai saber quantas notas ficaram acima da média, né? Nesse caso, ele verifica se a nota do índice 0 foi maior que a média 5. Se foi, ele vai incrementar 1. Volta para cá, só que agora o x é 2. Aí ele x é 1 no caso. Aí ele vai chegar aqui e vai verificar no índice 1 se é média. Se o registro é maior que a média, se for, ele vai incrementar novamente. Se não, ele não faz essa atribuição aqui, né? E ele vai fazendo isso, pessoal, até o, o índice 9, que é o 10º registro. Então ele verifica aqui quantos valores foram acima da média, né? E vai contando aqui, e ao final ele exibe nota acima, que é a quantidade, foram tantas notas acima da média, tá certo? Então, nesse caso aqui, nesse primeiro para, ele armazena, né, os valores no vetor, através do comando leia, que a pessoa vai digitando, e nesse segundo para, ele vai percorrer o vetor, todos os índices do vetor, e verificar índice por índice qual índice é maior do que média, né? Nesse caso aqui eu estou dando o exemplo de ser 5, né? Mas vamos ver aqui ele funcionando no Portugal Studio. Vamos ver aqui como é que ele se comporta no Portugal Studio. Bom, lembram que eu poderia utilizar aqui tanto dessa forma, né, o array, como dessa outra forma também, né?
Então aqui é o mesmo algoritmo que está lá, pessoal, e a gente vai executar, né? Vamos ver aqui como é que ele se comporta. Bom, ele vai pedir para digitar aqui os 10 registros. Eu vou digitando aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e armazenou todos os registros na variável vClass, que é o vetor. Então, eu tenho lá índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? O índice 0 vai estar armazenando o que? O primeiro número que eu digitei? 10. O índice 1, 9. O índice 2, 8. O índice 3, 7. O índice 4, 6. O índice 5, 5. O índice 6, 4. O índice 7, 3. O índice 8, 2. E o índice 9, 1. Tá certo? E aqui ele vai fazer a soma, pessoal, de todos esses números que eu digitei aqui, todas essas notas que eu digitei, né? E vai fazer a soma delas, né? Eu não sei a soma. Vamos ver quanto foi a média aqui. Eu tenho 5 notas acima da média. Eu não sei qual foi a soma. E também não sei qual foi a média, uma vez que eu não calculei. Mas vamos fazer esse cálculo aqui, utilizando a calculadora, né? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Eu tenho o primeiro registro foi 10, né? Então vamos lá. 10 mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Deu 55. Então, quando ele vir para cá, soma, deu 55, dividido por 10 vai dar 5,5. Então, a minha média é 5,5, né? Então, eu vou contar agora quantas notas tiveram acima dessa média que foi 5,5. Então a gente é bem fácil da gente já ver, né? Então eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três, eu tenho quatro, eu tenho cinco, né? Eu tenho cinco. Já 5 não é maior do que 5,5. Então eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, que contabiliza justamente 5 notas acima da média, que foi justamente este si que verificava. Ele percorria aqui o, o array, né? O vetor, no caso, registro índice a índice, né? E ia verificando cada um a média, se era maior do que a média. Se fosse, ele ia incrementando aqui o valor e no final ele mostrava a mim quantas notas estavam ali acima da média que foi calculada. Então, pessoal, percebam que eu não precisei de 10 variáveis para armazenar 10 valores. Eu precisei só de uma variável para armazenar 10 valores. Então, a gente usando vetor, a gente consegue diminuir a quantidade de variáveis, né, que a gente utiliza e, de certa forma, a gente consegue armazenar uma quantidade grande aí em relação a uma única variável, né? Então é só a gente se atentar e praticar que o armazenamento dos índices aí começa em zero e não em um, né? Então, de 10 ele vai de 0 até 9. Então, o índice 0 é o primeiro registro do vetor e o índice 9, nesse caso, é o último registro. Mas, ao final, eles contabilizam 10 registros, que é a quantidade que eu estou declarando aqui, tá certo? Tá bom? Bom, voltando aqui para nossa aula, né, nosso slide aqui, né? Este exemplo aqui, pessoal, vocês podem baixar, copiar ele e jogar no Portugal Studio, né? Vou estar passando aí exercícios também para vocês praticarem, tá certo? Só que tem algumas observações que eu quero deixar para vocês. Bom, os vetores também podem ser locais ou globais, pessoal. Então a gente pode declarar ele dentro de uma função ou procedimento ou fora dele, né? Igual uma variável comum. E o vetor, pessoal, é uma estrutura que armazena vários dados em uma única variável, de acordo com seu tipo.
Então, além do tipo, pessoal, a gente tem que ver, né, que a gente não pode armazenar qualquer tipo de informação em qualquer tipo de dado, não. A gente tem que armazenar no tipo apropriado para ser armazenado, né? E onde o dado a ser resgatado é identificado pelo seu índice. Neste exemplo aqui, eu tenho o índice 0, o índice 1, o índice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até o 39, seguindo o exemplo lá do vetor de 40 registros, né? Então, se eu quisesse resgatar aqui o valor 9.1, eu colocaria o nome da minha variável vetor notas entre colchetes o índice 4, né? Como vai o exemplo aqui, vetor nota índice 4. Então, o vetor é iniciado pelo índice 0. Se eu quiser retornar o valor 9.1, será chamado da seguinte forma: vetor nota índice 4. Se eu quiser o 4.7 aqui, eu mudo aqui o 4 para o 8 e eu tenho o vetor nota índice 8, ele vai retornar 4.7. Se eu colocar aqui índice 7, ele não vai me retornar nada, né? Não vai estar inicializado, pode gerar um erro. E se eu botar aqui índice 40, que passa, né, da quantidade de registros que foi declarado, também vai dar erro, né? Tá certo? Lembrem-se que o índice, ele sempre é um número a menos, né? Ele sempre inicia com 0, então não com o número 1, sim com o número 0. Então, se a gente sempre lembrar disso, a gente vai conseguir manusear aí vetor de uma forma bem simples aí, certo? Bom, faça os exercícios, pessoal. Essa reta final aí vai ser um pouco mais puxada. Quando tiver aula presencial, eu vou estar revisando tudo, né? Para a gente chegar na avaliação, passando por todos esses conteúdos aí. Então vai faltar agora somente matrizes aí para a gente encerrar assuntos aí em relação à lógica de programação. Tá certo? Bom, até o próximo vídeo aí e um forte abraço aí para todos.